Fator 5 de Leiden positivo é uma trombofilia. Nesses casos, nos tratamentos de reprodução assistida, embora hajam controvérsias, eu particularmente indico a enoxaparina. Complementando essa resposta, na minha opinião, tudo aquilo que pode interferir negativamente no resultado, mas pode ajudar, é melhor tratar, porque é melhor o arrependimento de ter feito algo a mais do que não ter feito. É esta a maneira que eu penso. Claro que tudo isso deve levar a um bom senso, temos que pensar. Se for um caso, por exemplo, de uma paciente de 43 anos que conseguiu um único embrião euploide, o primeiro da vida dela, aí se exagera um pouquinho, caso contrário, moderação. Na medicina, tudo é equilíbrio e moderação. Aliás, como tudo na vida, né? Tudo que é exagero está errado. Ponderação e equilíbrio é fundamental em tudo na vida. Você tem uma baixa reserva ovariana, mas você é uma paciente jovem. Se esse foi o único tratamento que você fez, eu acho que você deve continuar tentando com seus próprios óvulos. Caso contrário, é ovulação, mas eu acho que ainda não está necessário, não. A ozonoterapia é um tratamento alternativo e tem várias indicações com bastante sucesso, mas na reprodução humana não tem, não. Nem para óvulos e nem para endométrio. Eu já vi algumas publicações sobre o endométrio, mas eu ainda não tenho coragem de indicar isso, não, porque eu tenho... Sim, são as mesmas chances, mas é muito importante que você avalie todas as causas e falhas de implantação. Não deixe passar nenhuma. Não importa se você está na menopausa ou não, porque esse útero sendo bem preparado não vai ter nenhuma diferença. Mas veja as causas e falhas da implantação. Eu já deixo claro, vê se você não tem adenomiose, endometrite, trombofilias, contrações uterinas em exagero. Tudo isso deve ser muito investigado. Faça estereoscopia, não deixe passar nada. Bom, se a concentração do sêmen for excelente, a motilidade for excelente, não tiver fragmentação do DNA aumentado, eu acho que pode ser FIV clássica, mas é uma questão do embriologista, ele vai avaliar na hora o que é melhor fazer ICSI ou FIV clássica, ou eventualmente superior. Você não falou qual a sua idade, mas pela sua foto você é jovenzinha, assim, eu acho que você tem uma boa chance, eu acho que você deve ir em frente, vai em frente, mesmo tendo poucos óvulos, se você tiver 35 anos ou ao redor disso, você vai ter uma excelente chance. Por favor, antes da transferência embrionária, trate a sua endometriose. A endometriose é uma doença inflamatória e pode prejudicar a implantação embrionária se não for tratada antecipadamente. Ferro como ferritina devem ser avaliados e se estiverem baixos, a paciente deve receber suplementação, porque quando estão baixos, atrapalham sim os resultados dos tratamentos de reprodução assistida. Tem que tratar. Pacientes queridos de Timbuí, adoro quando vocês mandam notícias, adoro saber da Maria Vitória. Continue assim, sempre mandando mensagem de tudo que acontece com ela e com vocês também. Um grande beijo para os dois, para os três. Sim, eu acredito que a persistência é muito importante, mas a insistência no mesmo caminho que nunca deu certo, já não acho uma boa ideia. Persiste na tentativa, mas vejam sempre qual o melhor caminho, muda uma coisa ou outra e aí a gente chega lá. Você é uma paciente jovem, tem um antimileriano razoável e talvez você possa, através da laparoscopia reparadora, restaurar a sua trompa e conseguir uma gravidez espontânea. Mas não dá para responder assim de pronto, mas pode ser uma boa alternativa. Eu faço muita cirurgia restauradora da anatomia para melhorar a fertilidade, mas é sempre importante ver todos os dados. Ver, para começar, o espermograma do seu marido, ver o cariótipo dos dois, ver outras causas de infertilidade e aí sim a gente avalia se vale a pena ou não. A alimentação recomendada de um modo geral é a dieta do Mediterrâneo. Tem até um e-book no site do IPJO que eu escrevi e mostra os detalhes dessa alimentação. Mas de um modo geral, evitar alimentos inflamatórios, massa, carboidrato, ricos em glúten, bebida alcoólica, embutido, salsicha, linguiça, bebida alcoólica eu já falei, refrigerante, doces em excesso com açúcar. Tudo isso influencia negativamente, mas o segredo básico é dieta do Mediterrâneo. Prolactina baixa, assim, também não tem razão para ser tão baixa. Agora, a prolactina alta, sim, essa atrapalha a ovulação, mas é facilmente controlada com a medicação depois de excluído tumores de hipófise, é claro, né? Você falou prolactina praticamente zerada, isso está muito estranho. Dá uma olhadinha na tireoide T4, T4 livre, TSH, para ver se tem alguma relação, mas zerada é bem estranho também, né? A teratosospermia, que é uma alteração da morfologia do sêmen, é um fator atrapalhador, mas não é impeditivo. Precisa ver qual o grau dessa teratosospermia, que é a alteração no formato do espermatozoide, e ver outros fatores de infertilidade. Aí dá para eu julgar melhor o seu caso. A teratosospermia, que é uma alteração da morfologia do sêmen, é um fator atrapalhador, mas não é impeditivo. Precisa ver qual o grau dessa teratosospermia, que é a alteração no formato do espermatozoide, e ver outros fatores de infertilidade. Aí dá para eu julgar melhor o seu caso.
Sem dúvida, a fertilização in vitro é o tratamento que vai dar o melhor resultado para você. Mas a gravidez espontânea, pelos dados que você me passou, não é um caso que é impeditivo à gestação natural. Nossa, que pergunta objetiva. A resposta é mais do que 9,5, mais do que 9, 10, pelo menos isso. Eu gosto muito de progesterona alta, eu gosto até mais alto ainda. E no decorrer da implantação, eu gosto que ela esteja mais do que 20, 25. Mas é você fazer o exame que comprove isso, que é a ressonância magnética Cinemode Display ou outro ultrassom de alguém específico que saiba fazer isso. Mas caso não possa, Tosiban é uma boa possibilidade e veja todas as outras causas e fases de implantação, inclusive causas imunológicas. As implantações repetidas é algo insuportável, intolerável para a mulher e para o homem, para o casal, mas é muito mais para a mulher. Não deixe de fazer nenhum exame, faça todos os exames que puder para diagnosticar possíveis causas e falhas de implantação. Para ver tudo, trombofilias, adenomiose, endometrite, faça esteroscopia, vê se tem células NK, que tem controvérsias, mas pode ser interferir negativamente. Parte imunológica é discutível, mas pode ser sim, faça tudo. No site do IPJ tem tudo lá. A endometriose dá principalmente no útero, no intestino, no ovário, mas pode estar em outros lugares, na cicatriz de cirurgia, no umbigo, no pulmão, no coração. Todos os lugares inimagináveis podem estar endometriose. Eu conheço bem essa doença e ela é difícil. Um diagnóstico de endometriose fora dos lugares comuns, como por exemplo diafragmas, eu faço na primeira consulta. A paciente fala, eu tenho dor no ombro, bursite, não é bursite, é implante de endometriose no diafragma. Dá para se fazer até na primeira consulta. A endometriose é uma doença perversa e tem que estar sempre pensando nela. Quem gosta de endometriose, opera endometriose, como eu e a equipe do IPJ, nós adoramos endometriose, a gente só pensa nisso. E aí a gente fica de olho em qualquer relato que a paciente faz. Se a gente quer tentar uma gravidez natural, espontânea, for jovem, com menos do que 35 anos, uma ótima reserva ovariana, um marido com um ótimo sêmen, não tiver nem outro fator de infertilidade, eu posso operar. Mas se ela tiver outros fatores, aí não precisa operar. É fertilização. Se você for fazer fertilização in vitro, não há necessidade de fazer a cirurgia antes da transferência embrionária, a não ser que você tenha dores importantes, lancinantes, que atrapalham a sua qualidade de vida. Mas antes da transferência, um tratamento clínico da endometriose é fundamental. Hoje em dia, o consenso geral é que deve tomar a vacina mesmo com 9 semanas de gestação. Até pouco tempo eu falava, não, só com 12 semanas para cima após o morfológico, mas as coisas mudaram. Então eu digo para você, pode tomar sim com 9 semanas de gestação. O metro, filho, sempre é desafiador, mas pode-se mudar a via do estradiol, fazer pequenos estímulos ovarianos, oxidenafil via vaginal, o PRP, são tantas alternativas, no final tudo vai dar certo. Tenha fé e acredite. O TSH ideal é ao redor de 2,5, 3,1, às vezes até erro de laboratório. Eu repito algumas vezes, porque o laboratório tem variações, mas de um modo geral, 3,1 está acima do desejado, então eu acho que tem que tratar. Vou dizer uma coisa, eu acho a tireoide importantíssima no processo de implantação embrionária, mas às vezes eu fico com uma dúvida danada, viu? Porque 3,1 é tão pouquinho a mais e às vezes os hormônios do preparo endometrial também mexem com essa concentração. É duvidoso. Eu vou te contar uma coisa, eu sou meio neurótico com a tireoide. Todo o processo de implantação, eu sempre estou de olho nos hormônios tiroidianos, TSH, T4 livre, T4, eu fico vendo, tem que estar 2,5, sobe um pouquinho a mais, eu fico doido, mas eu acho que tem que tratar na dúvida, trata. Super normal. Aliás, eu acho maravilhoso. Quando aparece esse corrimento em cara de ovo, significa que o nível de estradiol está espetacular. Não precisaria nem dosar. Está excelente, está muito bom. Parabéns, está maravilhoso mesmo. A cisteína 12,1 está no limite. Aí precisa conhecer o seu histórico. Em alguns casos eu posso fazer uma suplementação que pode ajudar a diminuir, uma alimentação que também pode ajudar a diminuir, e em casos específicos a gente complementa com a enoxaparina, mas complementando, como tudo em medicina, cada caso é diferente do outro. Então não dá para dizer para você se deve tomar enoxaparina ou não, mas se houver dúvida, use enoxaparina. Essa é a minha opinião, mas é só a minha opinião, não é uma verdade de todos. Respondendo de trás para frente, eu opero esse Shimocelli, eu gosto de operar esse Shimocelli, mas é estranho. Shimocelli após curetagem é meio difícil. Normalmente esse Shimocelli é após parto cesárea que a cicatriz se abre. Precisa ver se realmente é necessário, precisa ver. Considero a esteroscopia fundamental em toda a análise do imunistoquímico do endométrio. Ver se não tem endometrite, adenomiose, endometriose, trombofilia. Pode fazer o ERA, o EMA, o ARES, ver fator masculino, o cariótipo, tudo deve ser feito. Minha opinião, não precisa não, porque a maioria dos resultados são pré-receptivos mesmo. Eu acho uma boa ideia, no seu caso, dar já um dia a mais de progesterona. No meu entender, não é necessário.
Sim, ajuda bastante, é um suplemento anti-inflamatório e sou totalmente a favor, porque a endometriose é sim uma doença inflamatória, então faça uma suplementação anti-inflamatória e também uma alimentação anti-inflamatória e pode fazer na FIV isso tudo também. Pai, já respondi essa pergunta, mas eu repito outra vez, mais do que 9,5, mais do que 10, e eu gosto durante o processo de implantação que seja acima de 20 e 25. É assim que eu gosto, eu acho maravilhoso quando está nesses níveis, eu adoro. Ter que emagrecer não, mas os resultados são melhores quando estão no nível ideal para aquela estrutura física da paciente. E também o pré-natal, a gravidez, é muito melhor quando a paciente está com o seu peso dentro do ideal para a sua estrutura física. É assim que eu acho. Eu acho que não precisa não. Se você fez todo aquele estudo imunistoquímico, não tinha nenhuma anomalia na anatomia, nada que fosse suspeito, no meu entender, não há necessidade de repetir o exame que foi feito há 3, 4 meses atrás. A prévia nessa fase da gestação é super normal. Só você não exagerar no esforço físico e em algumas semanas ela vai subir, vai ficar tudo perfeito. Fique tranquila, só não exagera no esforço físico, tá legal? Após o beta-HCG positivo em fertilização in vitro, você mantém os mesmos cuidados que você teve até agora, até pelo menos o dia do primeiro ultrassom. A maioria das vezes, segundo ou terceiro dia do ciclo é que se começa a estimulação ovariana, mas tem alguns casos que eu começo no quarto ou até no quinto, mas na maioria das vezes, segundo ou terceiro. Claro que engravida é bem mais difícil, a sua situação não é das melhores para engravidar, mas consegue, de uma maneira ou de outra, você vai engravidar. Bom, se a endometrite voltou, tem que tratar. E a endometrite é uma infecção meio chatinha e complicada para tratar, porque pode voltar. Eu não posso acusar o laboratório que errou, porque seria uma afirmação meio precipitada, eu não tenho como comprovar isso. Mas tem que tratar, ficar em cima. Trata sem endometrite porque é uma causa de falha de implantação. Tem que tratar, enquanto não ficar boa, não transfira os seus embriões. O marcador CD56 isolado, no meu entender, não dá para concluir que as células NK estão aumentadas. Tem que ver a proporcionalidade entre CD16, CD163 e a CD56, além de outras. Aí, depois dessa avaliação, em algumas vezes também a CD69, a CD94, tudo isso junto, eu vou concluir a real necessidade de tratamento. Mas, na dúvida, o tratamento realmente é esse, é o intralípido, o corticoide e às vezes algumas coisas. Se estiver naquela desproporcionalidade que eu relatei na pergunta anterior, pode ser causa de aborto. Mas veja bem, o importante é ver toda essa proporcionalidade da CD56, CD16, CD163, tá bom? Tudo isso junto. Pergunta interessante. No meu entender, a segunda vez pode ter uma chance maior, porque eu vou fazer uma avaliação mais detalhada do que aconteceu na primeira tentativa e talvez alguma coisa eu modifique para conseguir o melhor resultado. Então é por isso, agora, sem modificar nada, não muda. Encara a infertilidade como inimigo. Se você vai para um ataque para o inimigo e você não vai bem, você vai ver como é que ele reagiu, o que ele fez. E aí, em cima disso, eu mudo a minha estratégia, e aí eu derroto o inimigo e você fica grávida. Pergunta simples e fácil. O coito programado é quando você, através do ultrassom, acompanhamento do crescimento dos óvulos, você vai ver o dia que você deve estar ovulando e falar para o casal: tenha relações agora esses dias, que é o dia que você está ovulando, é o dia que você tem máxima chance de engravidar. Procurei sua pergunta, não achei não, viu? Não sei onde você mandou. No direct lá procurei, é que tem tanta pergunta lá, mas tanta pergunta eu não consigo responder tudo. Mas procurando especificamente pelo seu nome, eu não te achei. Em geral, os tratamentos clínicos para endometriose são por medicamentos que bloqueiam os hormônios, que causam uma atrofia dos focos de endometriose. Mas precisa ver se está indicado para você. Consulte um médico que realmente entenda de endometriose e veja se essa é a sua. O sangramento pode ser normal e é muito comum por descamação do endométrio que ficou mais grosso por causa do preparo para a transferência embrionária. Mas tem que fazer um ultrassom, ver se não tem descolamento, se não é placenta prévia, tem que ver tudo isso direitinho. Super normal, super normal. Não tem que ser idêntico, mas deve estar próximos um dos outros. Mais ou menos semelhantes, mas não tem que ser igualzinho, não. Relação zero, não tem nada a ver vacina com menopausa precoce, nenhuma relação. Tranquilo. Poxa, indico sempre, tranquilo, acho que tem que tomar. Eu tenho medo mesmo do Covid, eu tenho muito receio de uma tragédia maior. Eu recomendo, sim. E esse é um consenso. Grávida deve tomar vacina. Claro que consegue. A dificuldade é maior que uma mulher de 35 anos. Mas eu tenho pacientes que conseguiram embriosoprótese com 42, 43, até com 45 anos, até com 46.
Se Deus quiser vai dar certo, vai conseguir sim. É muito precoce responder qual o risco da Omicron na gestação, mas pelo que a gente está observando, é bem tranquilo, não vai acontecer nada não. É lógico, o ideal é não pegar a doença, sem dúvida nenhuma, mas risco maior não tem não, fique tranquila. Pode trazer seus embriões da onde você quiser, da Espanha, tem pacientes que trouxeram até da China para cá sem nenhum problema. Ligando o IPGO, falar com as embriologistas, elas vão explicar com a transportadora como é que funciona, os valores propostos, mas pode trazer sem problema. Implementando não tem problema nenhum, é só falar com as meninas da embriologia, ou a Amanda ou a Natália, elas explicam direitinho e passam todos os detalhes para você. Mais linda, a primeira parte mais linda é o teste positivo. A segunda parte mais linda é o batimento do coraçãozinho. E logo depois ver os movimentos do bebê no ultrassom, é a coisa mais maravilhosa que tem. E depois o crescimento durante os 9 meses. Tudo isso é pergunta mais linda, o efeito scratching, que a gente chama de injúria. Ajuda sim. Durante muitos anos eu fazia o scratch ou injúria, nem sabia que tinha esse nome. Eu simplesmente, como sempre fiz estereoscopia e fiz a biópsia, eu fazia naturalmente o scratching. Eu sempre tive ótimos resultados na reprodução assistida. E sempre fiz esse scratching porque fazia biópsia, porque eu sempre fiz estereoscopia e não tinha essa noção exata que era injúria que eu fazia, mas era injúria. E isso ajuda bastante, eu acho uma boa ideia. Sem dúvida nenhuma, a endometriose causa alterações na anatomia no sistema reprodutor e uma delas é a obstrução tubária, entre outras. Então, a endometriose pode sim causar obstrução tubária. Bom, estaremos juntos em fevereiro e eu sei que essa ansiedade não é nada fácil de ser vencida. Mas procure se distrair, pensar em outras coisas que eu vou cuidar direitinho de você e também rezar e torcer muito para que tudo dê certo. Existem 3 tipos de miomas. O submucoso, que está no interior do útero e esse atrapalha. O subseroso, que está externo ao útero, não atrapalha. E o mioma, que é intramural, que está encravado na musculatura uterina, às vezes atrapalha, às vezes não. Depende. Quando você usa baixa dosagem hormonal para estimular o ovário, e eu indico principalmente para aquelas mulheres mais respondedoras que respondem com o mesmo número de óvulos, 2 ou 3, eu der muito remédio, muitos hormônios, eu der pouco. Então eu opto pela Minifiv, que é menos remédio. Nesses casos que a paciente é uma má respondedora com baixa reserva, que ela responde com o mesmo número de óvulos, se eu der pouco remédio ou muito remédio, eu dou menos remédio para ter o mesmo resultado e às vezes até óvulos de melhor qualidade. Essa é a melhor indicação. É verdade, quem faz reposição hormonal e toma uma dose muito alta de testosterona, bloqueia assim, a espermatogênese, ele pode ficar zerado, com azoospermia até. Quanto ao sêmen doado, nós usamos 2 bancos de sêmen, o nacional e o internacional. A gente prefere um pouco mais o internacional porque é uma quantidade maior de opções e normalmente a qualidade do sêmen internacional é melhor que o nacional por motivos variados. Pergunta fácil, resposta simples. A resposta é sempre. Pergunta bacana, é claro que sim, que vai ter punção durante o carnaval. A gente trabalha sempre, sábado, domingo, feriado, carnaval, Semana Santa. Estarei aqui, não sou eu, como grande parte da equipe. Eu vou estar aqui todos os dias do carnaval. Estaremos juntos nesse dia. E eu adorei a sua frase. Deus está no comando sempre. Eu também falo, Deus está no comando de tudo. Tenho certeza disso. E se Deus quiser, tudo vai dar certo. A pergunta que você me faça se tem alguma chance, a resposta é claro que tem alguma chance. A chance pode ser maior ou menor. A endometriose profunda dificulta, mas não impede. Agora tem que ver todos os fatores masculino, cariótipo. Antes da fertilização in vitro, é ver todos os detalhes. Detalhes que você não me falou, não sei a sua idade, não sei como é o espermograma do seu marido, não sei como são os cromossomos, não sei se tem trombofilia, se tem adenomiose, endometrite. Tudo isso tem que ser visto, mas a pergunta é, tem alguma chance? A resposta é sim, tem alguma chance, maior ou menor, não sei te falar, mas chance tem. Você está falando de fatores imunológicos que possam impedir a gravidez ou a implantação embrionária ou levar ao aborto. Existem exames específicos para isso, o TH1, TH2, o KIR, HLA-C, todos esses exames podem ser fatores imunológicos. Sempre lembrar que quando nós chegamos no útero da nossa mãe, nós trazíamos uma carga genética dela e do nosso pai também, que era um corpo estranho à carga genética do nosso pai. E a mulher, de modo geral, como as nossas mães, tem um processo de tolerância e aceita aquele embrião. Mas tem mulheres que têm um perfil imunológico mais exacerbado e tem uma chance maior de recusar aquela carga genética estranha do homem. E para isso existem esses exames que eu falei, as citocinas, que é o TH1, TH2, o KIR, HLA-C e outros também. Bacana, né?
Pode tentar com esses 3 óvulos, mas lembre você que quanto maior o número de óvulos, maior o número de embriões, maior será a sua chance. E dentro de um planejamento familiar, para o primeiro filho e possível segundo filho, quanto mais óvulos, mais embriões, melhor. Mas isso é uma coisa muito... Para responder diretamente a sua pergunta, a Pergoveris é uma ótima medicação. Existem vários medicamentos excelentes. É uma ótima medicação, mas às vezes as pessoas não se adaptam tão bem a esse como a outro. Mas é excelente medicação. Tem que testar outros